Boa tarde, pessoas do Instagram, pessoas do mundo inteiro, Brasil, Alemanha. Vamos ver, pessoal entrando aqui. E eu acho que essa live hoje vai bater recorde de visualizações, viu? Vamos esperar um pouquinho aqui para anunciar e chamar nosso convidado, Dado Xeres. Já estou no meu estúdio de sempre. Colinha na mão, não pode faltar. 5 horas em ponto, começando a nossa live. Vamos começar falando dessa série que nós iniciamos na semana passada, que chama Velho Continente Parte 1. Parte 1 porque inicialmente essa primeira série vai ter 4 lives. Tá? Posteriormente eu vou vir com uma nova série, uma nova modalidade de série. E eu acho que já posso dizer para vocês que em novembro eu já estou confirmando novos convidados para a parte 2 dessa série Velho Continente. Então vai ser Velho Continente parte 2, porque Europa são mais de 60 países, então 4, 8, isso é muito pouco. Então a gente vai tentar buscar o máximo de histórias possíveis para poder contar aqui para vocês a experiência de cada brasileiro, de como tudo ocorreu. E você que tem o sonho de morar fora, você que quer viajar, vai colhendo essas dicas aí que são preciosas. Eu, por exemplo, pesquiso muito sobre viagens. Eu aprendi muita coisa aqui, inclusive com a Fantine na live passada. Quem não assistiu, tá no IGTV, com as outras brasileiras que eu entrevistei na primeira série, Visa Experience. Então, vamos começar. Nosso convidado aqui acabou de entrar. Vamos ver aqui. Juliette acabou de entrar, minha querida amiga. Oi, Dado! Oi, Rodrigo, tudo bom? Tudo ótimo, boa noite, né? Boa noite. Tô aqui. Deixa eu te contar agora, eu tô no trabalho, eu não consegui ir pra casa. Falei, vou ter que fazer a live no trabalho mesmo, assim, tipo, em cima da hora. Eu falei, tive que encerrar. Falei, gente, eu preciso parar, porque eu tenho essa live. Falei, Mas você para acha um que ano. consegue fazer Não, tranquilamente eu agora? já, eu já encerrei tudo. Eu falei, agora, pronto, às 10 não contem mais comigo pra nada. Assim, eu tô agora, tô livre, mas tô aqui ainda, não pude ir pra casa, porque senão não ia dar tempo. Ai, que ótimo. Então, para vocês que já entraram aí, que estão vendo a gente, eu não conheço o Dado pessoalmente. Seu nome é Eduardo? É, Eu não conheço o Dado pessoalmente, mas já ouvi muito falar dele por causa da Juliette, né, que é a irmã. E é, eu acho que em todas as nossas conversas, que não foram muitas, mas o seu nome sempre esteve muito presente. que bom. E sempre falando de viagens. É, eu imagino. É porque ela também adora viajar e já vai nessa mesma onda. Sim, então, quando eu pensei em fazer essa live para falar um pouco sobre a Alemanha, a primeira pessoa que me veio na cabeça foi você, Ah, que legal. porque eu lembro que vocês fizeram uma viagem juntos para Sim. México, Guatemala, Belize, Isso, e, Honduras, isso. E pouco antes dessa viagem, a Juliette esteve em Jericoacoara e a gente falou muito sobre isso. E aí foi sim, quando a gente falou mais profundamente sobre você, né? E ela me contou sua história, que já tinha ido também para a Alemanha te visitar, então eu fiquei sim. com isso na cabeça, né? Então, quando eu pensei em Alemanha, pensei no Dado. E aí eu fui lá, Legal. pesquisei, encontrei e consegui. Muito obrigado por ter aceitado o convite, tá? Imagina, prazer. Fico muito feliz. Então vamos começar aqui com o nosso conteúdo, né? Por que a Vamos Alemanha, lá. Dado? Quem que escolheu quem? A Alemanha escolheu Dado, Dado escolheu a Alemanha. Eu escolhi a Europa, digamos assim. Na verdade, eu não tinha um. Eu queria ir embora do Brasil desde criança. Se a minha família tivesse me soltado com 12 anos, eu teria ido embora, sem problema nenhum, ir sozinho. Muito Eu eu. sempre, eu sempre quis morar fora. E eu, desde criança, eu já dizia à minha família, eu quero aprender muitas línguas, eu quero morar fora. E eles não me davam muita bola, porque pensavam, ah, tá, menino, um dia tu vai, tá, mas eles não me levavam a sério. Até eu falo isso com a Sim. minha avó até hoje. Ela era a única pessoa que realmente acreditava que eu tava falando sério, que eu realmente sabia que eu queria aquilo. Então, assim, às vezes é bom dar ouvidos aos sonhos das crianças, porque às vezes é aquilo que elas realmente querem. Claro que criança vai mudando. Hoje tem um sonho de uma profissão, ou de um estilo de vida, amanhã tem outro. Mas às vezes aquele sonho é o sonho da vida da pessoa mesmo. E ela sabe, às vezes, desde criança, que era o meu caso.
Então, assim, assim, por que da Alemanha? Na verdade, eu queria vir para a Europa, como eu falei, era assim, eu não queria ir para o sul da Europa, necessariamente, eu não queria ir para a Espanha, Portugal, Itália, eu queria ir do centro, que no caso é a Alemanha, Suíça, Áustria, para cima, para a Escandinávia, sei lá, Sim, Suécia, teria ido de boa. Só que a Alemanha é um país, além de ele ser super central na Europa, é um país super acessível, porque tem muita gente que mora aqui, você sempre conhece, tem alguma conexão, tem um caminho mais curto do que se eu fosse, sei lá, para a Suécia. Se eu botar na minha cabeça e ir para a Noruega, teria sido bem mais difícil do que vir para a Alemanha. entendo. A Alemanha já era mais aberto, já era mais acessível e mais barato também. Sim. E desde sempre você mora aí em Dresden, né? Que você mora? Não, em Leipzig, em Leipzig. Ah, sim, tá. Dresden é a capital do meu estado, da Saxônia, mas eu moro em Leipzig, que na verdade é maior do que capital, é a maior cidade do estado, Leipzig. Entendi. É, isso. Tá. E Na quando, Alemanha eu sempre morei aqui. Eu conheço muito bem o país de cabo a rabo, mas eu sempre morei aqui e nunca tive vontade de me mudar, assim, dentro da Alemanha. faz quanto tempo que você mora aí? Eu vim pra cá meados dos anos 2000, por aí, faz mais de 20 15 anos por anos. aí. Não, não, Quase os 20. 2000, não o ano 2000, meados dos anos 2000, Ah, tipo tá. 2004, 2005. E então, Quase faz 20 uns anos, né? 15 Tá nos anos, 15 aí, daqui a 15, um pouco. pouco mais de 15, é Sim. isso. E quando você decidiu que queria ir para a Europa, que providências você começou a tomar aqui no Brasil? O que que você precisou? Olha, na verdade, eu vim como turista a primeira vez. Então, assim, eu tive a oportunidade de vir como turista. Acho que a maioria das pessoas talvez deva saber que você, com o passaporte brasileiro, tem o direito de permanecer em algum país da União Europeia, eu acho que do Schengen, até 90 dias. Eu fiquei aqui Sim, esses 90 dias, eu vim para ficar um mês, fiquei os 90 dias que eu podia, porque eu já sabia que eu queria ficar aqui. Então, assim, eu estava de turista, na verdade, não tinha compromisso nenhum burocrático, digamos assim. Eu estava aqui levando a vida, mas já fazendo todos os trâmites, todos os contatos possíveis para eu voltar logo em seguida como estudante. Esse era o meu objetivo. Eu estava aqui, eu falei, é isso que eu quero para minha vida, quero morar aqui, quero voltar para cá. Ou seja, eu não fiquei aqui, eu tive que voltar para o Brasil, como era planejado mesmo, só estendi a minha volta para os 90 dias, que era o limite, eu não queria ficar ilegal. E entendi. então, o que eu pude fazer aqui, que me facilitou a vida, porque assim, tudo o que eu teria que fazer no Brasil, eu fiz aqui, de burocracia. O contato com a escola de língua, o contato com a universidade, é, tudo aqui, eu fui para o Brasil já com toda a documentação, declarações da escola de língua, da universidade, me garantindo que se eu chegasse a tal nível de alemão, eu poderia estudar na universidade, e assim foi. Voltei para o Brasil, dei entrada no meu visto para estudante, mas eu não pedi um visto para estudante de línguas, que era o que normalmente seria ofertado, porque eu sabia que eu queria fazer faculdade aqui. Falei, se me derem um visto de estudante de línguas, eu vou ficar no máximo um ano. Não é o que eu quero ficar lá, sei lá, até não sei Tempo quando. indeterminado. É, isso. E aí, para eu ter isso, eu precisei de uma declaração da universidade aqui. Isso foi essencial. A universidade deu um documento que dizia se ele aprender alemão até tal nível, passar em tal prova, fizer a escola, que era o equivalente ao ensino médio daqui, que eu tinha que fazer um ano no mínimo, e passar tudo isso, ser aprovado em tudo isso, ele vai poder estudar na universidade aqui. Muito provavelmente, nem era garantido, era assim, tipo, tem a chance de eu estudar aqui. Era uma Só que experiência lá no fim do túnel. isso era, mas como a universidade deu essa declaração de possibilidade, eu pude pedir o visto de estudante, estudante geral, universitário, sabe? Aí o que Tá. acontece? Esse visto ia sendo prolongado. Eles não me davam um visto assim de, sei lá, 3 anos. O primeiro são 3 meses, porque todos os vistos emitidos no Brasil, acredito que ainda seja assim, eles emitem por 3 meses. Aí quando você chega aqui, você vai no escritório aqui para estrangeiros e eles vão prolongando teu visto. Mas tu já vem com a garantia que vai ser prolongado por um período, isso é fato, tu não vai ficar só três Sim. meses. Mas, então foi o que aconteceu comigo. Aí eles iam prolongando um ano e pouco. Não eram datas exatas, às vezes eles me davam, sei lá, 14 meses
17 meses. Uma coisa assim, sabe? 2 anos. E aí ia prolongando até que eu fiz todo esse processo. Ou seja, o meu processo foi, cheguei aqui, eu fiz 6 meses mais ou menos de curso de língua, fiz um teste de proficiência, ou seja, para testar o meu nível da língua, após esses mais ou menos 6 meses de alemão intensivo, assim, curso intensivo. Uhum. Daí, entrei na escola, que é o equivalente ao ensino médio no Brasil, só que só com disciplinas específicas. Eu não tive que estudar matemática, química, biologia, porque eu queria estudar na área de humanas. Então, na escola, como só ia ser um ano, eu tinha que fazer tipo como supletivo. Assim, era tudo que seriam os 3 anos de ensino médio, eu vi tudo em um ano. Só que, por isso, eu não tinha as outras disciplinas. Então, dava para fazer. Eu tinha aula todo dia, a manhã inteira, até meados da tarde. Aí era história, literatura, língua alemã e estudos, mais ou menos como estudos sociais, algo assim. Aí depois de um ano, nesse decorrer do ano, tinha provas igual na escola. É o mesmo material que o povo daqui usava no ensino médio, os mesmos livros, a gente usava também, provas e tudo. Depois de todo esse tempo, foi que eu pude entrar na faculdade. Mas o meu visto não mudou, foi sempre o mesmo, porque eu já pedi desde o começo o visto para poder estudar na faculdade depois, para não ter mais burocracia. E por sorte eu consegui, mas como eu falei, foi essencial a declaração da universidade me dando a possibilidade, não era uma garantia, mas eles diziam que se eu chegasse a tal nível de alemão e passasse nessa escola, eu poderia talvez estudar na universidade. Pronto, foi assim. Então, você sempre que correu atrás de tudo e agora está aí. Sim, sim, sempre. E você já falava inglês quando foi para a Alemanha? Sim, já falava fluentemente. O que me Tudo ajudou isso muito, aconteceu em inglês, então. tudo em inglês. E nesses 3 meses que eu fiquei aqui no começo de turista, eu viajei muito pela Europa também. Mas aí eu já armei base aqui na Alemanha. Eu comprei um livro didático mesmo de alemão, que muitos devem usar, inclusive no Brasil. E uma amiga alemã me dava aula quase todo dia. Os dias que eu estava aqui, ela me dava aula. Eu já fiz todo um ciclo como que chama, networking. Já conheci um monte de gente, já falei, é minha cidade, eu vou voltar pra cá, eu quero morar aqui. E E o seu então turismo foi especificamente também em Leipzig? não, eu fui, não, eu viajei para um monte de lugar, fui para a Áustria, para a República Tcheca, para a Espanha, Portugal, Holanda, um monte de lugares. Mas a Mas maior eu parte do digo tempo foi na na Alemanha Alemanha. Não, na Alemanha também fui para Colônia, fui para também, tá. Berlim, Dresden, um monte de lugar. Eu já tinha essa Entendi. sede de viajar desde criança, como eu falei. Eu não só queria morar fora, eu queria aprender línguas e eu queria viajar. Então, uma vez na Europa, eu já saí para onde tinha uma coisa aberta ali, uma oportunidade, eu estava indo. E assim foi, nesses 3 meses eu viajei muito. Mas essa minha amiga me dava aula. E assim, ela fez só pela amizade mesmo. Ela é alemã. E Aham. assim, eu não paguei nada, tudo ela fez realmente para me ajudar. E me ajudou muito. Porque quando eu entrei na escola de língua depois, quando eu voltei de vez, isso já me deu uma base. Eu não comecei do zero. Entrei num curso que já tinha começado 2 meses atrás. Entrei morrendo de medo. Eu falei, gente, não vou conseguir, não. Eu estudei em casa, tipo, com ela. Mas o meu nível estava, inclusive, melhor do que a maioria do povo do curso, porque ela fez um intensivão comigo e eu estava com aquela vontade de aprender que deu certo. Não, com É, certeza, não tenho sombra de dúvidas que deu e teria dado e daria de novo se fosse para começar a partir de agora, sim. né? E essa saga, por visto, hoje em dia ela já acabou? Você já é cidadão alemão? Eu não tenho passaporte alemão, mas eu já posso ter, inclusive, há bastante tempo. Eu é que sou meio preguiçoso mesmo para dar entrada. Como eu já moro aqui há 1000 anos, eu já tenho direito. Eu acho que já, pelo menos uns 3, se não 5 anos, eu já tenho direito. Acho que é uns 5 anos. Mas eu fico dizendo, um dia eu vou tirar, um dia eu vou tirar. Mas é porque, assim, o passaporte brasileiro, ele é muito bom. Os brasileiros, às vezes, não têm noção do quão bom é o passaporte brasileiro. Assim, você não precisa de visto para um monte de países. Eu tenho colegas aqui, amigos de vários países latinos mesmo, como o Brasil, que vai aqui para a Inglaterra, precisa pedir um visto, dar entrada, pagar, e você pode ficar tanto tempo. A gente vai para a Rússia, vai para um monte de lugar e não precisa de visto. Então, o passaporte brasileiro é muito bom. Talvez por isso eu ainda não tive necessidade de tirar o alemão. Só que eu tenho cidadania indefinida. Não,
cidadania, como permanência indefinida. Eu não tenho limite para ficar na Alemanha. Então, por isso também nunca me preocupei. Eu posso morar para Entendi. sempre aqui. Então, assim, mas algum dia eu vou acabar tirando o passaporte alemão, né? É só Mas se, por se preguiça você, mesmo. quando você for fazer isso, você não vai precisar abdicar da brasileira, acredito eu, né? Não, não. No caso da Alemanha e Brasil, não, mas tem países que precisam, né? É, a minha live com a Fantinha na semana passada, eu fiquei muito surpreso, porque ela Eu abdicou da vi. brasileira, né? Eu E tá vi a só live. com a Eu também holandesa. não imaginei que na Holanda eles não aceitavam dupla cidadania. Aqui eles aceitam. Acredito eu que isso varia, acho que todo ano muda meio que a regra, né? Aham. Pode ser, É, Isso varia também de país, entre os dois países, né? Porque entre Alemanha e Brasil não tem problema. Aparentemente, eu poderia continuar brasileiro e alemão. Mas no caso, Holanda e Brasil, você tem que escolher por um, né? cara, e você conhece quase 80 países. Quantos É, passaportes você tem carimbados? menino, eu acho que uns três, quatro. Um passaporte meu primeiro passaporte, eu, ele lotou antes do tempo. Antes da Aham. validade, eu tive que pedir outro passaporte porque eu não tinha mais lugar para carimbo. Mas foi só o primeiro mesmo. Assim, hoje em dia eu morro de pena de ocupar todo o espaço do meu passaporte. Quando eu ia para as fronteiras, assim, eu ainda vou. Quando tem um espaço, aí coloca nessa página aqui, ó, tem espaço aqui, coloca nesse cantinho aqui, para não lotar meu passaporte. Pô, gente, o passaporte custa dinheiro, para que eu vou pagar um passaporte antes do tempo, se ele ainda está válido? Não. É, E eu não tenho essa paixão por carimbos, eu nem olho, eu geralmente nem olho, nossa, eu assim. acho Se eu não. incrível. Eu fico pensando, não Acho quero pagar outro incrível. passaporte, não, antes do tempo. E que línguas você fala? Você conseguiu realizar Ó, esse sonho de falar várias línguas? sim, quando eu vim pra cá, eu já falava inglês e italiano. Ninguém no planeta Terra entende por que eu fui escolher italiano, mas eu já falava fluentemente italiano e foi a língua que até hoje eu mais estudei na minha vida. Eu acho até mais que o alemão. É a que eu falo pior, por sinal, hoje em dia, mas eu já falei muito, muito bem. É, então eu vim pra cá, eu já estudei desde o tempo da escola, paralelamente eu fazia inglês e italiano. Então quando eu cheguei aqui, o italiano não me ajudou de nada, mas o inglês me ajudou sim, em tudo. E depois aprendi o alemão. Então, o alemão foi minha quarta língua. Daí, durante a faculdade, eu aproveitava quando eu tinha algum tempo para fazer disciplinas extras nos cursos de língua da universidade. Eu fiz francês, russo, italiano de novo. Sim. E é isso. E o espanhol eu aprendi com meus amigos latinos aqui, que tem vários, e viajando pela América Latina muito, assim. Então, o espanhol é a única língua que eu aprendi assim meio por osmose mesmo. Eu nunca estudei na escola. E é meio complicado para mim, porque eu sou meio perfeccionista, então assim, eu quero entender Sim. por que que as coisas são assim, por que que eu falo assim, por que eu tenho que escrever assim. E no espanhol eu não tenho essa segurança. Espanhol eu também peguei de ouvido quando eu mudei para Jeri aqui há 5 anos atrás. Aham. Nunca estudei, mas acho que falo muito bem até. Ah, que bom. Eu Mas gosto não muito de sei. espanhol. Eu gosto muito de espanhol. E a minha primeira língua foi o italiano também. Que eu Sério? comecei a aprender com novela, né? Então depois Sim. eu comecei a estudar também paralelamente sozinho, ou pegava alguma coisa no YouTube. E quando você tem interesse, às vezes do nada vai surgindo uma coisa na nossa cabeça que não tem nem explicação, né? Simplesmente vai acontecendo e você vai aprendendo. Pois é. Mas O que o Renê falou que é a- meio? Meio quê? é seu Meio amigo? quê, Renê? Bom, aí. é, então. Não, realmente aprender língua, assim, tipo, às vezes você acha, aquela língua não vai te trazer nada. É que nem como eu falei, quando eu comecei a estudar italiano, o povo, por que que tu vai estudar italiano? Nem eu sabia, para falar a verdade, nem eu sabia. Vou estudar italiano, pronto. E por muito tempo não me ajudou em nada na minha vida eu falar italiano. Nada. Então, assim, quando eu entrei na universidade aqui, o meu primeiro curso foi História da Arte. Uhum. Então, a Itália é o berço da arte. Então, não tem para onde correr. Muitos textos, inclusive, eram em italiano, que os professores tinham, assim, e pouquíssimas pessoas falavam. Então, eles disponibilizavam os textos para mim e tal. Então, eu fui muitas vezes à Itália, muitas, muitas vezes. E isso foi o momento que eu pensei, nossa, valeu a pena ter aprendido italiano. E Tirou de letra o mais, curso. e mais ainda, ano passado, que eu fui morar uma temporada em Veneza, né, a trabalho. Aí pronto, tipo,
foi quando eu pensei, ai, que bom que eu aprendi italiano, que bom, porque foi a confirmação, assim, que não foi em vão, Na porque verdade, isso facilitou. é uma prova de que tudo que você estuda, acho que tem serventia um dia, né? É, com certeza, no final das contas, em algum momento, tu vai precisar, ou vai ajudar só para tu conseguir um melhor emprego, sei lá. Às vezes, o emprego que eu tô nem precisa que eu fale italiano, mas pelo fato de ter no meu currículo que eu falo, já, é uma língua a mais, sabe? Então, assim, é. Sim. Qual foi a minha maior dificuldade? A gente tem essa Aqui, pergunta aqui daqui a pouco. tá bom, tá bom. É, a Diana Daqui a também, pouco a gente responde. É daqui a a pouco tu me Diana, pergunta. né? Você conhece a É, Diana? conheço, a minha cunhada, Ah, sua maravilhosa. cunhada? Pronto, É, perfeito. Sem spoilers, tá, Diana? Daqui a pouquinho ele conta. tá bom, tá bom. É, Eu tenho que refletir ainda, vai. antes de você ter feito essa sua primeira viagem, que foi a decisão, né, do que você queria, você já tinha Hum, saído do Brasil antes ou foi primeira vez assim tudo? Não, foi a primeira vez. Eu vim ainda relativamente novinho, então assim, não tinha. Como eu falei, se eu pudesse ter vindo bem criança, eu nunca tinha medo, nunca tive medo de nada. Assim, eu não via. é, assim, quando eu tiver mais velho vai ser o tempo certo. Não, pra mim era qualquer tempo, só que minha família jamais ia me liberar com, sei lá, 12, 13 anos pra vir, né? Mas eu teria vindo, pra mim era coisa natural. Eu falei, vou. Se minha sobrinha estiver vendo isso, ela não se inspire nisso, tá? Espere o tempo certo. Cara, isso é muito, eu tô me Marina. identificando muito, porque lá quando eu tinha 12 anos, também mais ou menos nessa média, eu tinha acabado de descobrir a Itália nas televisões e começava a aprender Ah, italiano, e eu comprava aquelas revistas do Viagem e Turismo, né? E dizia sim. pra minha mãe, eu Eu quero ir lembro pra demais Itália. dessa Eu, revista. Eu eu comprava muito, toda sonhava semana eu também. comprava a edição. E Eu aí, sonhava e viajava literalmente e tem uma naquelas página que tem o revistas. valor dos pacotes, e eu achava que era super fácil conseguir aquele Aham. valor ali do Que era só pacote. aquilo, né? Eu Aham. quero ir pra Itália, me manda pra Itália, não sei o que. Ela, não, não vai, não vai. E eu fui crescendo e fui tendo essa percepção de eu quero ser livre também, eu quero viajar o quanto Sim. antes, eu quero ser emancipado. Daqui Hallo a pouco até hoje eu tô Fabian. aqui ainda. Also, um amigo meu que tá aqui, só que ele não fala português. Also heute ist es leider auf Portugiesisch. Aber hallo. Ele entrou aqui. Hallo, guten Abend. Agora é noite, Guten né? Abend. É. Eu não falo alemão nada. Dankeschön, tá bom. Deixa eu perguntar, você lembra como é que Vá. foi a sua sendo assim tão, digamos, tão decidido, né? Sem medo. Você lembra como é que foi a sua primeira imigração chegando aí na Europa? Sim, foi em Portugal e foi péssima. Foi péssima. Foi em Lisboa. Eu vim como turista, né? Então, Sim. eles tiraram meu couro em Lisboa, tu não tem noção. Foi assim de perguntas absurdas. Assim, acho que eles, sabe, eu já entendi que o sistema migratório, eles assim, de controle de passaporte em fronteiras, seja de aeroporto ou terrestre, eles acho que pegam aquela pessoa ali como uma amostra, não sei. Ou é tipo, uma Aleatoriamente, cota, né? isso, uma cota do dia. E eles pegam aquelas pessoas para Cristo. E eu fui o da vez. Gente, mas eles me fizeram toda a pergunta. Eu falei, gente, eu não vou poder entrar nesse país, porque eu tive que entrar por Lisboa, né? Eu fiquei ainda um dia lá em Lisboa. Perdi meu voo, mas não foi culpa deles. Eu perdi meu primeiro voo na Europa, eu perdi, que era de Lisboa para Nossa. Bruxelas. Eu perdi, mas foi culpa totalmente minha. Eu fui passear por Lisboa, deixa eu falar. Aí, mas eles fizeram mil perguntas, queriam ver cartões, queria ver dinheiro, queria saber tudo, tudo, tudo onde eu ia ficar. E eu sei que esse tipo de pergunta é normal em alguns casos, assim, por isso que eu imaginei, eu fui o da vez, então beleza, tá? Eles não tinham motivo pra não me deixar entrar, só se realmente quisessem sacanear comigo, porque eu tinha dinheiro suficiente, eu tinha passagem de volta, que como eu falei era pra um mês, né? Mas depois eu acabei ficando os Sim. 3 meses, mas eu tinha passagem pra um mês de volta, dinheiro, endereços, tudo, mas mesmo assim eles cismaram comigo. É. Mas aí Tá, pronto, entrei. Mas eu tive várias experiências dessas pelo mundo. Assim, mesmo depois de morando aqui, viajando pelo mundo inteiro, ainda acontece de vez em quando de eu ser, assim, eles me param na fronteira e. É.
Pegando esse gancho aqui, eu nem coloquei na pauta, mas se você não se importar em responder, você falou do que foi para ficar 30 dias e acabou ficando os 3 meses. Isso, O que que isso. você fez? Você perdeu essa passagem de Perdi, retorno? Perdeu. perdi. Tá, Perdi porque não valia a pena. remarcar. Valeu a pena comprar outra, porque eu pensei, era tão caro você mudar que não valia a pena. Eu falei, não, deixa eu compro outra mesmo. E como eu ia ficar mais 2 meses, valeu a pena comprar outra. E era só a volta, né? Ó, acabou de entrar aqui um querido amigo online que eu fiz esses dias, que é o Alex Dias. Não sei se você conhece, ele tem um canal no YouTube que chama Família Nórdica. Ele fala sobre a Noruega e a Suécia. Ah, que tudo! Tipo, eu tenho mega interesse, principalmente na Suécia. É um país que talvez eu me mudasse pra lá algum dia. Nossa, eu também acho incrível. Eu quero muito conhecer a parte dos países nórdicos. Sim. Inclusive, aproveitando aqui que o Alex entrou, ele é um dos nossos convidados para a série do mês que vem, que vai ser só sobre países nórdicos. E vai ser uma série só com youtubers. Então, eu vou ter o Alisson, que tem um canal sobre a Finlândia. Você já ouviu falar no Finlândia. Luke Beats? Não. O Luke, ele tem um canal sobre a Islândia também. Ele A mora na Islândia eu quero Islândia. muito conhecer. Nossa, eu quero conhecer demais. A Islândia já estava no topo da minha lista de países para conhecer, tipo, uns 10 anos atrás. Eu ficava enrolando, 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 e até hoje nunca fui. Sabe, eu juntava milha antigamente para pagar um voo para a Islândia. Eu falava, O Luke, e os pode voos são bem falar. baratinhos daqui para lá, gente. De Berlim tem voo bem baratinho para a Islândia, mas é porque, é como eu falei, tem coisa que eu vou deixando para lá, mas um dia eu faço. O Luke, inclusive, ele fez um vídeo muito engraçado falando que você não se mude para a Islândia, por favor, que já tem muita gente, o país está sobrecarregado. Quer ir conhecer, ok, não se mude Não, para a mas eu não quero Islândia. morar, não. Na Suécia eu moraria, mas na Islândia não. Embora eu nunca fui lá, na Suécia eu já fui. Então, você até já mencionou aqui, uma das perguntas, você acabou já respondendo, que é como é que foi essa experiência inicial com a língua alemã, né? Então, Sim. você já se saiu muito bem. E como é que foi a tua adaptação como Olha, cidadão aí, morando na Alemanha, né? eu acho que tudo depende da sua mentalidade. Eu vim pra cá, assim, como eu falei, eu vim antes e eu achei o meu lar. Eu falei, essa cidade, essa vida é a minha vida, é a vida que eu quero. Então, quando eu vim pra cá, eu vim tão encantado que tudo pra mim era fácil. Assim, tipo, até onde talvez fosse difícil eu nem percebia, porque eu tava bem, assim, não sei, encantado mesmo, não tenho outra palavra para descrever. Então tudo era maravilhoso, tudo era interessante, eu tava com aquela sede de aprender, eu sempre quis aprender sobre a cultura do lugar, então, porque essa sempre foi a minha área, né, a área das culturas, então tudo para mim era novo, tudo era interessante, tudo valia a pena, mesmo talvez que não fosse a experiência mais agradável, tinha coisas que eu não entendia também, assim, eu fui aprendendo, observando a mentalidade das pessoas, a maneira que elas se comportavam. Algumas situações eu não tinha segurança como eu ia me comportar, se eu estava sendo talvez indiscreto ou talvez muito exagerado ou muito retraído, eu não sei. Isso você vai aprendendo observando como a cultura, não que todo mundo seja igual, né? Mas, Felipe, meu primo, saudade, Felipe, alegria, tá? Felipe é pura alegria também. Então, assim, é, a minha família, a galera também já veio muito aqui. Tipo, o Samuel tava falando agora, meu irmão, trauma de Portugal. Coitado, passou agora por Portugal, também teve uma situação traumática exatamente na entrada para cá também, na alfândega, no controle de passaportes. Então, assim, gente, pode acontecer com qualquer um. Às vezes não é necessariamente a sua cara, a sua cor. Claro que se uma pessoa vamos supor, uma pessoa retinta, um afrodescendente fala que ele ou ela sofre mais preconceito, mais discriminação, eu acredito, porque eu já vi isso também com pessoas que eu conheço. Então, assim, eu não vou dizer que qualquer pessoa é igual, não, mas pode acontecer sim com qualquer um, assim, de eles, não, eles cismarem com você porque você é da vez, ou a pessoa está de mau humor. Então, não tem muito o que fazer. É meio que jogar o jogo deles, porque eles também têm o poder de não te deixar entrar no país, e ninguém quer isso, né? E o pior de tudo isso é que tem pessoas que simplesmente passam ali pela imigração como se fossem nacionais do país, né? Não perguntam Ah, nada.
É muito É, assim, aleatório mesmo porque esses controles. quando você entra pelo menos aqui na União Europeia ou em muitos países, tem a fila para as pessoas do país, ou da União Europeia, no caso, e para todos os outros passaportes. Sei lá, estadunidense ou brasileiro, não sei o quê. E aí vai. Então, assim, você já vai, né? Já é meio filtrado. Aí ali eles podem pegar quem eles quiserem. Tá? Mas na Alemanha eu nunca Beijo, tive Jéssica, que problema. acabou de entrar. Na Cara, muito Alemanha, legal. nunca. E respondendo a pergunta da sua cunhada, então, você lembra de uma dificuldade, assim, um perrengue que você chegou a passar ou não teve? Você sempre foi, assim, muito de bem com a vida? Foi fácil para aceitar tudo? Perrengue na Alemanha. Ai, eu não lembro de nenhuma. Como eu falei, eu era tão encantado que talvez o que fosse para ser perrengue eu nem reconhecia como perrengue. Eu tava feliz, porque tava valendo. Mas eu não lembro, assim, tipo, o clima, por exemplo, eu me adaptei super bem. Eu amo o inverno até hoje, nunca reclamo de frio. Então, eu cheguei aqui no verão a primeira vez, né? Então, eu já me encantei exatamente pela vida na natureza. Aqui tem lagos maravilhosos, a floresta no meio da cidade. Então, eu ando de madrugada de bicicleta. Quem me segue sabe que eu só vivo na Naomi, que é a minha bicicleta. Eu vou de bicicleta pra cima e pra baixo, pra balada, pro trabalho, pra faculdade, qualquer lugar que vai, dá pra ir de bicicleta, eu vou. E eu nem preciso pagar transporte aqui, né? Mas mesmo assim, eu só ando de bicicleta. Eu evito transporte público. Então, assim, essa Ah, segurança. Então, pra mim, eu não lembro realmente nenhuma. Claro, a língua no começo é normal, porque nem todo mundo fala inglês. O povo acha, alemão, todo mundo fala inglês. Não fala. Então, às vezes, eu queria me expressar, eu queria que as pessoas me entendessem e o inglês delas talvez não fosse suficiente. Isso talvez fosse uma entendi. dificuldade, assim. E depois no alemão também, eu não fui falando alemão de cara. Então, tinha coisas que eu queria falar e as pessoas não me entendiam. Porque a língua alemã, às vezes você está falando todas as palavras certíssimas, você tem segurança que aquelas palavras são aquilo, só que eles não usam daquela forma. Eles olham pra ti assim, tipo, não, eu não entendo o que tu quer dizer com isso. Aí eu ficava nervoso. Isso eram situações que eu ficava de mau humor. Eu falava, gente, eu tô falando toda a palavra certinha, pronunciada certa, todas as palavras corretas, mas acontecia que eles não falavam aquela coisa daquela forma. Não usavam aquelas palavras ou não usavam aquela estrutura. Isso só com o tempo mesmo. Mas hoje em dia você já não tem mais essa dificuldade, zero dificuldade. Não, não. Hoje em dia o alemão já. Como eu falei, eu queria tanto aprender essa língua e eu já tinha facilidade com línguas também. Então, assim, eu aprendi alemão num processo bem natural. Assim, foi acontecendo. Quando eu vi, já estava falando fluentemente. E é uma língua que eu tenho a maior segurança para escrever, até mais que o português. As pessoas não têm noção do quão difícil é o português. O português é muito difícil de escrever. A gente vê, basta seguir redes sociais para você ver como as pessoas escrevem errado, né? Então, assim, o Sim, alemão é uma sim. coisa mais quando uma vez que você aprendeu a estrutura da língua, você é muito mais fácil de você ouvir a palavra e saber como se escreve do que o português. O português não tem muita lógica em algumas coisas, assim, para escrever, eu digo, né? Na Claro. gramática é diferente, mas é. Eu te confesso que eu ia começar a aprender alemão essa semana com uma amiga minha, que ia se preparar para ir para a Alemanha. Aham. Isso seria ano que vem. Só que, né, Sim. felizmente por ela, ela conseguiu ir mês que vem. Ah, Ela que estava maravilha. esperando abrir as fronteiras para ir encontrar namorado, que já não se via há muito tempo. Sim. Só que o governo liberou o encontro para casais, né? Então ela vai conseguir Ah, viajar por essa questão. que bom. Então acabou que não vai dar tempo. Então ela mora aqui em Jerico, próximo a mim. Então ela vai para Fortaleza já para fazer a preparação. Mês que vem já viaja, então só para mim a aula não vai rolar. Sim. Mas futuramente quero muito fazer. É uma das línguas que eu quero ter fluência um dia, assim como o russo também, que eu falo básico. Eu quero muito chegar à Sim. fluência total do russo, que eu acho uma língua incrível. Nossa, eu acho a língua mais difícil que eu já estudei. Não quero aprender mais do que eu já aprendi, não, eu acho. Eu só queria aprender o básico mesmo. Falar, não, russo já vou começar sabendo que eu só quero o básico, mais que isso não. É uma língua desumana, é muito difícil. Mas, claro, se você tem essa vontade, isso facilita. É como o povo falar, alemão, é uma coisa Sim. difícil. É, difícil, mas se você tem a vontade, você vai e nem percebe. O mais difícil para mim é essa questão do CH, que é meio suspenso. Eu não consigo pronunciar. E a Alex falando alemão é um idioma muito Ah, difícil. Eu ah, também acho muito bonito. mas é muito. Ah, é, eu também gosto. Assim, para mim, o alemão sempre soou bem, mesmo quando eu não falava.
que as pessoas têm um clichê, assim, que o alemão soa meio agressivo, mas não é, gente. O alemão suíço, talvez, eles têm aquela puxada Ah, na garganta muito forte, é o dialeto deles lá, é um pouco mais, assim, forte, mas o alemão, o Hochdeutsch, né, que é o alemão standard, ele não é tão assim. Né? a Ah, Juliette e está você? falando, vamos, Rodrigo, para a Alemanha ou aprender alemão? Os dois eu topo. Eu quero ver ela aprendendo alemão, aí sim. Porque pra cá ela sempre Eu, vem, pergun agora aprender alemão é diferente, né? Quero é eu provas. perguntei para ela certa vez se ela falava alemão, eu lembro que ela falou que não. Mas Não. vocês têm muito cara de gringuinhos, né? Foi fácil para Talvez, você sim. essa questão? As pessoas te questionam se você é brasileiro ou não, ou se encantam quando você fala que é Ah, brasileiro? olha, isso é mais uma vantagem. Não só o passaporte brasileiro é muito bom, como ser brasileiro em praticamente todo lugar do mundo é um ponto positivo. Gente, é muito legal, assim, porque quando você fala que é brasileiro, as pessoas já veem eles têm aquele clichê que brasileiro é aquele povo muito sempre alegre, sempre festeiro, assim, e na maioria dos casos é mesmo, né? Então, assim, é um povo que celebra a vida. Isso é bom, assim, as pessoas geralmente acham legal, assim, Brasil, que massa e tal, embora muitos nem conheçam muito do país. Assim, eu nunca sofri preconceito diretamente por ser brasileiro, nunca. Aqui, e eu acho que em outro lugar também não. Ah, isso é muito Assim, importante de se mas, falar, fico muito feliz. mas como eu falei, eu não vou falar por qualquer pessoa, porque eu conheço situações de racismo, sim, muito próximas até. Então, é, não vou, né, generalizar. Uma última perguntinha que eu tenho aqui para você. Eu acho que eu não precisaria nem fazer essa pergunta, mas vamos lá, quero ouvir. Eu quero ouvir com o Sim. seu coração agora. O que que a Alemanha significa para você, Dado? A Alemanha é minha casa. Tipo, eu sou uma pessoa super adaptável. Eu já morei em vários países, em temporadas, sei lá, em diferentes continentes. Mas quando eu piso na Alemanha, pode ser qualquer aeroporto. Pode ser até um aeroporto que eu nem conheça. Mas quando eu piso na Alemanha, assim, literalmente, eu me sinto em casa, dá uma segurança. Tipo, tô em casa, tô seguro. É uma coisa psicológica, mas basta eu pisar em qualquer aeroporto da Alemanha. Ou entrar pela fronteira terrestre, sei lá. Porque eu sei que é minha casa, aqui é onde eu tô seguro. Embora eu Respirando seja super ares feliz, alemães, você tá bem. eu tô, assim, embora eu seja super feliz em outros países, né? Como eu já morei em outros, como eu falei, que eu assim, curti demais, amo até hoje. Mas é aqui, quando eu chego, que eu tenho. Porque o Brasil, eu sou muito ligado, porque, enfim, eu cresci no Brasil, nasci e cresci. Então, vai ser para sempre uma ligação. E eu sou muito grato ao universo por ter nascido no litoral, por ter crescido com muita música, com muita dança, com praia. Eu amo o mar. Até hoje, assim, eu preciso dessa proximidade com a água. Mas não é a minha casa. Não adianta. O Brasil, eu não posso dizer que o Brasil, eu me sinto em casa no Brasil. Eu me sinto familiarizado, porque é um país que eu conheço bem, uma cultura que eu conheço bem e me identifico com muita coisa da cultura. Amo muita coisa da cultura. Mas não é meu lar. Assim, quando eu chego no Brasil, eu sou turista. Essa pergunta que eu vou te fazer agora ela tem sido recorrente, né, com os meus outros convidados. Você conhece Sim. Jeri? Conheço. Mas eu só fui, acho Ah, que já conhece. 2 vezes. 2, no máximo 3 vezes. É. Você sabe que eu Mas eu conheci a gosto. Juliette numa situação de que ela estava louca para ir embora após a primeira visita em Jeri, né? Ela não se Pois, adaptou com o sol, com a areia, e aí a gente aham. começou a conversar e ela ficou mais tranquila, e hoje em dia ela já É, vem com certa frequência até, né? Eu acho que não foi pois TBT que eu vi é. esses dias, Não, ela foi pra Jeri esses dias, verdade. e inclusive não me Excelente. procurou, chateado. E, e eu vi também, você lançou um quiz essa semana no seu perfil, sobre o próximo lugar que você vai conhecer no Brasil. Sim, E quando eu sim. vi Gramado, eu falei, nossa, Gramado não, ele vai sair da Alemanha para uma outra Alemanha, Tu praticamente, viu? né? Pronto. Não, é porque tem lugares no Brasil, gente, que eu não vou. Não adianta, eu não vou pra Gramado, pra Canela, pra, sei lá, Campos do Jordão. Esses lugares eu não vou porque meu interesse é zero. Não que o lugar não seja legal, pode ser maravilhoso. Agora, eu não vou me tacar da Alemanha pra ir pra um lugar desses. Eu vou pras praias, pra floresta, sei lá, até pro Pantanal, pra onde for, mas não vou pra esses lugares assim, não. Assim, a não ser que eu esteja por lá já e seja uma coisa muito. Vamos ali porque a gente tá aqui mesmo. Aí eu vou. Mas não me Uhum. interessa nada. Tipo, assim, não, jamais vou planejar. Quero viajar pra Gramado. Não adianta. Quero ir, sei lá, como eu falei, pra Maragogi, pra onde quer que seja, pras praias.
É. Nossa, eu juro, eu tô me identificando muito com você. E quando você vier ao Brasil, se tiver a oportunidade de vir a Jericoacoara, eu vou querer muito te conhecer pessoalmente. Vai ser um grande prazer, Eu vou adorar, então. E a Jeri de volta e te conhecer também, com certeza. tá? Tem algo que você queira falar sobre a Alemanha? De repente, algum Vamos assunto, ver um o que que o tópico? povo quer, se alguém tem alguma dúvida aí concreta, que aí a gente já aproveita. Ou tem alguma pergunta aí, assim, tipo, mais Vou aguardar, questão Juliette. prática, talvez mesmo. Porque muita Tá gente tem aberto para dúvida, né, de como é perguntas, a então, vida pessoal. aqui. Se alguém quiser Isso, perguntar alguma jogue. coisa, Tem aquelas caixinhas de perguntas, como que é. Vem pro Pará. Gente, eu não conheço o Pará. Eu tenho um amigão mesmo aqui meu do Pará, que é o Matheus. Eu viajo nas coisas do Pará, vocês não têm noção. Só que eu nunca fui, nunca fui. Eu quero gente, eu conheço o muito, Pará muito ir. graças a Calypso, Joelma. Amo. Pois é, nossa. Clima da Ah, Alemanha, ali, tá perguntando como é o clima da Alemanha. Bom, as estações aqui são muito bem definidas, né, gente? Então, a gente tem o inverno relativamente frio, aí vem depois a primavera, que é linda, aquela coisa. Realmente, as plantas renascem, voltam as folhas, as flores e tudo. E depois vem o verão, que geralmente é maravilhoso. Esse verão ainda tá esticando um pouquinho, tá maravilhoso, assim. Nossa, não posso reclamar, dos melhores verões. E aí vem o outono, que tem aquelas cores lindas, que é tipo outubro, novembro. Aliás, final de setembro, vai outubro. Novembro pode ser um mês horroroso e pode ser um mês lindo também. Eu sempre digo, nunca venham pra cá em novembro, porque pode ser a maior, assim, tipo, o litoral aca- alemão, a Mari quer saber. acabou de entrar Então, uma assim, pergunta. uns meses que eu nunca sugiro vir é novembro, como eu falei, e março. Pode ser maravilhoso, pode ser invernal, pode ser já março primaveril ou novembro já ainda outonal, mas pode ser só chuva e frio também. É a maior tendência, então assim. Mas eu amo cada estação. Eu curto, eu nem sei dizer qual é a minha preferida, mas eu amo neve. O inverno pra mim tem que ser pesado mesmo. Aquele inverno de 5 graus, 3, 2 graus não é pra mim não, tem que ser negativo, aquele frio seco mesmo que você curte melhor. O litoral da Alemanha. A Alemanha tem dois mares, digamos, é o Mar Báltico e o Mar do Norte. Eu não sei como é que chama em português, mas que é o Mar do Norte. Aí tem a parte que ela emenda com a Dinamarca e é o que divide esses mares. O Mar Sim. Báltico, faz muitos anos que eu não vou. Inclusive, meu irmão foi agora mês passado, 2 meses atrás, lá numa ilha, que é a ilha principal aqui da Alemanha, que é Rügen. E ele amou, eu fiquei encantado também, porque ele teve sorte de pegar sol. Então, assim, tem lugares lindos no litoral aqui, de praias bem legais. Não tem aquela água cristalina que você vai ver no Mar Mediterrâneo, pela Itália, as ilhas gregas, a Croácia, por ali. Não, infelizmente não tem, mas tem praias muito bonitas. E o Mar do Norte, que é pro outro lado, ele às vezes não é o mar preferido porque ele tem muito aquele ressaca que chama que a água sobe e baixa. Então tem Maré? momentos do dia a maré. Então assim, a maré Tá. tá tão longe da praia que você anda assim, 1 quilômetro e ainda não tem água, a água tá na canela. Então assim, muita gente não gosta de ir pra lá por isso. Eu já fui também, não gostei muito, mas o mar Báltico vale a pena. Mas claro, tem que Ah, ter sorte. seu irmão também mora na Alemanha? Não, ele morou uma temporada agora, mas aí foi esticando por causa do corona, mas quis voltar para o Brasil e conseguiu aí a troncos e barrancos voltar para o Brasil. Mas ele não quis ficar, eu queria que ele ficasse, mas ele não quis. Que Ele bom. estava em Berlim. Ah, Mas ele ficou uns meses ah, ainda. tá. A Juliette está pedindo para você falar um pouco sobre os transportes aí na Ó, Alemanha. transporte. Assim, o transporte principal na minha cidade, em muitas cidades, são os bondes, aqueles trenzinhos de rua. Aí os ônibus, eles meio que agregam. Assim, algumas áreas que não tem o bonde, tem ônibus. E no turno, na madrugada, geralmente são os ônibus também. Aí tem metrô, dependendo da cidade, e os trens. Aí tem os ônibus interestaduais ou interurbanos também. Então, assim, é muito comum bonde, é muito comum ônibus, em quase todas as cidades. E os bilhetes valem para tudo. Geralmente é um bilhete para 1 hora, se for uma cidade maior, 1 hora e meia ou 2. Então você compra o bilhete e usa praticamente todos os meios de transporte naquele período de tempo. E tem ticket Que diário, bacana. ticket semanal, mensal, semestral. É muito facilitado essa parte. E bicicleta, lógico. O povo aqui
Gente, bicicleta não tem a ver com nível social aqui, sabe? Nível econômico, financeiro da pessoa. Então, assim, você vai chegar na universidade, tem grandes professores que chegam no trabalho de bicicleta. A minha chefe, diretora aqui do museu, ela vem de bicicleta todo dia. Então, assim, as pessoas ficam, ai meu Deus, que vergonha. Eu vou pra balada de bicicleta. Eu vou pra toda balada de bicicleta. Maravilhoso. Então, quando eu bebo, eu não bebo muito, mas às vezes quando eu bebo, aí eu não volto de bicicleta por questão de segurança. Deixo minha bicicleta na rua, trancada, em algum lugar. Mas eu vou pra todo lugar de bicicleta. É. É, Eu amo, amo. eu nunca tinha ouvido falar que era comum na Alemanha a bicicleta, né? A referência pra gente normal é Amsterdã, por exemplo, ó. Holanda como um todo, né? Só É que, olhando isso. por esse lado, assim, eu acredito que é um meio que facilita bastante. É incrível, quando você não tá de bicicleta, você se sente preso. Principalmente com o povo mais jovem, que você sai pra noite, assim, você vai pra casa de alguém ou pra um bar, aí depois todo mundo, ai, vamos esticar pra outro lugar. Todo mundo vai de bicicleta, todo mundo tá de bicicleta. Aí se tu não tá, tu é o único que vai, pô, como é que eu vou agora? Tem que pegar um táxi ou um desses transportes, assim, Uber. Sei lá, Uber em si não tem aqui, mas tem algo parecido. Ah. Muito legal. A Juliette Eu fala que eu vou só de não. shortinho, que eu só, mesmo no frio, eu tô de short, né, de bicicleta. Ah, eu eu não posso falar com precisão, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã, depois dessa pandemia, depois dessa loucura que Ah, foi esse coronavírus no mundo. Mas eu acho que ano que vem vai ser, enfim, a minha primeira viagem para a Europa e a Alemanha está nos meus planos. pois que ótimo. E vem Eu, pra eu acho Leipzig. que. Pois é, fica muito longe de Berlim. Não, é um pulo de Berlim, tipo 180 quilômetros, mas de trem dá 1h10, 1h15, 20. Ah, pertinho. É. Eu lembro de Leipzig porque, eu não sei se você já leu, a menina que roubava livros, né? Que é ambientada na Alemanha. Sim. E Eu o nunca. início da Não. história o início da história é Leipzig. Ela Ah, nasceu em é? Leipzig e aí a mãe dela leva ela de trem, saindo de Leipzig para uma outra Sim, cidade que agora eu acho que não é conhecida no livro. sim. Mas É, ficou muito marcante porque eu achei o nome interessante, muito bonito. sim. Muita gente, assim, fora da Europa não conhece Leipzig, mas é incrível quando você começa a descobrir quem já morou aqui, quem nasceu aqui, quem estudou na Universidade de Leipzig, e você fica, meu Deus, como eu não conhecia essa cidade. É. É impressão minha ou você está fazendo um chiadinho com a pronúncia alemã no final? É Não, Leipzig? como? Ah, Leipzig. Bom, é porque, Ah, assim, tem duas maneiras de se pronunciar. Você pode pronunciar Leipzig ou Leipzig. E a minha pronúncia é Leipzig, mas muita gente daqui mesmo fala Leipzig. É porque o entendi. IG no final das palavras alemã, você pode escolher ou falar also, Leipzig ou como se fosse um K. Não é G, na verdade, é um IG, Sei. mas a pronúncia é quase como um K, um C. Então tem gente que fala Leipzig, e eu falo Leipzig. E tem um dialeto daqui que é Leite, um dialeto daqui mesmo, mas aí eu não falo porque eu evito, mas seria Leite. Mas se for para falar, você fala, né? Falo, mas eu Vi não. na É porque sua eu cara evito quando você falar fala. dialeto. Eu evito. Mas eu acabo. Tive que aprender, né? Morando aqui, eu escuto todo dia. Mas eu tentei falar desde o começo um alemão neutro. Ah. Aí, algo interessante para a gente discutir. O brasileiro, ele entende muito que Oi, dialeto. Nicolas! Vai, desculpa, desculpa. Não, imagina. Dialeto? O brasileiro, ele entende muito que dialeto é apenas um sotaque de região para região. Não. Mas isso no Exato. Brasil, né? Isso no Aqui Brasil. eles. Mas os alemães também, eles não entendem muito disso, porque eles chamam sotaque de dialeto, que é o contrário da gente. Eles falam para. Tá. A gente quer sotaque, eles sempre falam dialeto. Para tudo eles falam dialeto. Hoje em dia, muita gente, acho que o povo morando fora, tudo começou a se adaptar com accent, né? O em inglês, aí eles já tendem a falar que em alemão é accent, tipo accent em inglês, accent. Mas mesmo se eles falam dialect. Ah, o teu dialecto, eles estão falando, não falando de dialecto, estão falando de pronúncia, como é, de sotaque. Então eles também não sabem muito bem a diferença. Mas aqui são dialetos mesmo, porque você sabe que as pessoas, elas falam, muitas delas falam em casa ou com os amigos próximos, ou quando estão nas cidades de origem, elas falam de um jeito, quando estão no meio de outras pessoas, falam de outro. Eu pergunto muito isso aos meus amigos. Tu fala na tua casa, quando tá com teus pais, assim, quando tu tá falando comigo, ou tu fala o teu dialeto? Quando eu sei de qual região a pessoa vem, eu conheço o dialeto de lá. Aí muitos falam, não, com meus pais, meus avós, eu acabo falando o dialeto. Então, assim, Que é não é outra questão de língua, né? sotaque.
Não necessariamente, tem muitos termos, muita pronúncia diferente, lógico, muitas coisas você acaba entendendo. No dialeto da Baviera eles trocam isso por isso, ou pronunciam assim, 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 aqui é tal. Aqui na minha região, eles não falam esse sh, entendeu? Aqui é tudo sh. Então, Sei. quase um j. Então, esse que o povo tem medo de falar ish, eles nem falam aqui, é ish, é tipo ish. Então, em Berlim é ik, ou ik, e assim vai. Na Baviera é i. Por, Então, aí você vê que não é tão trágico assim, quando você não consegue pronunciar assim perfeitamente. por exemplo, o it é um dialeto, né? O quê? It, It? Como assim? it, você já ouviu falar? Não. It é uma língua judaica. Ah, sim. Sim. Eu já vi um filme há pouco tempo que eles falavam nessa língua. Então, eu assisti uma série que é Nada Ortodoxa, da Netflix. Isso, essa série mesmo, eu vi, com aquela menininha que foge lá de E Nova ela York. Ó, o Nicolas tá falando é aqui, só para esse tema de dialeto, ó, ele que é especialista e fala inglês maravilhosamente, ensina também maravilhosamente, ó. Ele tá dando uma explicação bem legal aí do que é a diferença, né? Tipo, o que é o dialeto. Sim, a série, eu vi essa série, adorei. Aham. Aí eles falam Pronto, essa língua então, mesmo. basicamente E, inteira nesse dialeto, e eu me permiti assisti-la porque, tá, não falo alemão, conheço algumas palavras, vou sim, colocar ali a legenda e, né, posso aprender alguma coisa, algo novo. E aí você não entende absolutamente nada. sim. Tem o chiadinho, que é característico, mas não é nada de alemão. Então, Algumas assim, eu palavras gostei muito da eu vendo série, essa mas série também, eu entendia muita coisa, eu não tinha noção que essa língua era é, familiarizada com, sei lá como chama, com o alemão, né? Tipo, que tinha uma língua irmã, alguma. né? Eu não sabia. Mas é bem Mas é uma interessante. série muito boa, inclusive, gostei muito. Gente, aí O alguém tem mais alguma pergunta concreta aí sobre alguma coisa assim, técnica ou prática Ai, aqui gente, da muito vida bom na esses Alemanha? papos. Eu amo falar desses assuntos assim. Eu falaria o tempo inteiro. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem de live. Temos 8 minutos, chegamos a Ó, quase uma hora. Alguém mais? a gente pode falar também da questão de segurança, que todo mundo pergunta como que é aqui, né? Eu sempre falo que é um tópico para mim, assim, é, que decisivo na minha vida. O momento que eu cheguei aqui, que eu podia andar na rua, qualquer hora do dia e da noite, sem ter medo, eu não conhecia aquilo. Eu fiquei impressionado. Eu tive dificuldade no começo de aceitar que aquilo era natural, de parar de ter medo, porque eu vinha de situações muito traumáticas, de assalto, tentativas de assalto. Então eu tinha muito medo. Quando eu voltei para o Brasil as próximas vezes, era horrível, era uma tensão, assim, se alguém ia comigo, tipo assim, algum namorado meu foi comigo pro Brasil, algum amigo, amiga, eu ficava naquela tensão de por mim e pela pessoa. Então, era muito difícil, porque eu já estava adaptado com aquela, agora eu conheci a liberdade. Então, eu demorei um tempo a meio que me acalmar de novo no Brasil, assim, nas cidades grandes, tipo Fortaleza, né, e tal. Foi bem Uma outra difícil. pessoa já comentou a mesma coisa comigo sobre isso, a questão da segurança aí fora e voltar para o Brasil e ter meio que essa trava, né? Que realmente é uma outra Sim, realidade. Quando você é, se adapta, no seu caso você se encontrou na Alemanha, então voltar para um isso. lugar que é tua casa, mas não é tua casa porque Hum, tu sabe todas as dificuldades que tem aqui, que tu Sim, pode enfrentar, então isso é. acaba prejudicando um pouco o psicológico, né? Isso. Lídia, eu Tem o. nunca pensei em voltar, mas eu não digo que nunca voltarei. Pode ser que um dia eu canse, que eu diga, eu quero envelhecer num lugar tropical. Pode ser também. Gente, ser velho num lugar que é escorregadio, que é muito frio, que é difícil também. Eu vejo os velhinhos aqui, eles sofrem com todas as facilidades que a infraestrutura da cidade, do país facilita, mesmo assim é difícil. Então, Ó, assim, eu tem não vou dizer que três eu quero morar para perguntinhas sempre. aqui. Vai Vamos ver se lá. dá tempo. A primeira é desse seu amigo Nicolas. Quais as diferenças entre o alemão da O Suíça e alemão, a Áustria? o alemão da Áustria é muito parecido com o da Baviera. Eles têm.
É um alemão relativamente fácil de entender para quem fala alemão Hochdeutsch, é o que eu falo. Alemão suíço, nem os alemães entendem, não existe. Eu tenho experiência que eu já Já fui ouvi falar. milhares de vezes na Suíça, já morei temporadas lá, meio cá. Então, assim, é uma coisa inacreditável. Mas os suíços aprendem alemão, o Hochdeutsch, o alemão neutro, na escola. Então, eles conseguem se comunicar com alemães ou com outras pessoas em alemão neutro, aí eles ficam só com sotaque suíço, que é muito fofo. É um sotaque. Ele lembra a melodia do sotaque gaúcho. Para mim, é a mesma melodia. A maneira cantada que eles falam é a mesma. Então, assim, mas aí fica só o sotaque. Você reconhece, a pessoa fala uma palavra, eu digo Suíça, mas aí ela tá falando no alemão neutro. Quando eles falam no alemão deles mesmo, que também varia de região para região, até para quem nasceu e cresceu aqui, é quase impossível de entender, às vezes, uma frase. Assim, é uma coisa, é outra língua. Não adianta, é uma coisa assim meio. Por isso que eles aprendem as duas lá na Suíça. O da Áustria, como eu Uhum. falei, é mais acessível, é uma coisa mais fácil de entender. Só que varia muito, tem palavras que eles usam lá que a gente não usa aqui, e aí vai. Então, assim, o sul da Alemanha, como eu falei, a Baviera e a Áustria são muito parecidos, assim, o sotaque e o dialeto, tudo deles. É. E o alemão na Ó, Alemanha também tem vários dialetos regionais dentro da Alemanha, mas todo mundo aprende o Hochdeutsch. Ainda existe a cultura da tem Segunda uma- Guerra aí na mentalidade das pessoas. Tem, Essa assim, pergunta eu acho tipo, muito interessante. é um tema que às vezes as pessoas têm dificuldade de lidar com ele. É lógico, assim, você tem que ter, você não vai abordar do nada. Tem turista que chega aqui e começa a falar de Hitler, não sei de quê. As pessoas ficam assim, gente, peraí, tipo, não vamos, tem que ter o contexto para você tocar nesses assuntos. Então, assim, as pessoas falam normalmente, se for um nível acadêmico, se for pessoas que estão já meio predispostas a falar de qualquer assunto cultural, histórico. Mas dependendo do meio, pode ser que você encontre pessoas que até simpatizam com, né, com a ideia nazista ou são neonazistas. Aí pode ser uma experiência meio difícil. Eu não sei, é um tema que eu não falo muito porque eu Melhor já estudei evitar. tanto. É porque eu já estudei tanto na escola e que a gente trabalha também, assim, tipo, num trabalho que eu estou fazendo agora em outra cidade, que é um projeto lá que eu vou até o final do ano, tem um capítulo que é exatamente essa questão da Segunda Guerra Mundial, o regime o regime nazista. E eu falo com crianças, eu lido lá com crianças de terceira série até o final, última série da escola. E tem esse capítulo e eu tenho que abordar. Então eu faço com a maior naturalidade, mas é porque eu estou dentro do contexto. Aí tem a questão Sim. econômica, eu falo dos fatores econômicos, o que isso levou a influenciar na vida das pessoas, na produção, na indústria e tudo, nesse sentido. Mas é um tema que não tenho nem vontade de falar do nada, assim. Mas o tempo inteiro tem documentários na TV aqui maravilhosos. Sempre tem, assim, eles estão sempre lidando com isso, porque é uma ferida, né? Eles têm que lidar com isso. Sim. Tem. Então, já que você abriu as perguntas, Dado, eu vou fazer uma pergunta pessoal, que não estava na Vai nossa lá. pauta também, mas como você citou namorado Aham. quando você falou que vinha para o Brasil, a homossexualidade na Alemanha, como é que você enxerga sendo um local já? Geralmente é que as pessoas não se importam muito para a sexualidade dos outros. Se elas se importam, é a minoria. Eu esqueço a sexualidade dos meus amigos. Tem vezes que meu Deus, a pessoa é hétero, ou é gay, ou é bi, é porque eu não lembro. Você lida com as pessoas, você não fica pensando na sexualidade dela. Que é Então, uma coisa que assim, todo mundo no Brasil julga, né? A pessoa, olha para a isso, o pessoa povo hétero, olha, quer é te gay. te botar numa categoria. E aqui você vê que. Gente, uma vez que você conhece um mundo aberto, você não quer mais títulos. Eu não coloco título em ninguém. Assim, a pessoa é hétero, a pessoa é bi. A pessoa pode estar hétero, pode estar bi, pode estar homossexual. Então, a vida pelo menos aqui, esse quesito, quando a pessoa é meio contra isso ou tem dificuldade, ela é uma exceção. Porque a maioria aqui não tem, em lugar nenhum. Tipo, isso não. E quando eles debatem isso, é para esclarecer, lógico, são por motivos de direitos humanos e tal, mas no dia a dia, assim, ninguém tá nem aí pra isso. Ninguém, assim, tipo. Ou alguma pessoa que seja um babaca, que também tem, lógico, que aí vai. É, em todo ah, lugar do mundo. Isso, tem, claro que tem. Por eu ter, às vezes, dependendo de como eu tô, um aspecto mais feminino, mais masculino, as pessoas às vezes me confundem. Eu tô no banheiro, às vezes entro por trás, e muitos homens se assustam porque acham que tem uma mulher, assim, que eu tô de costas, acontece direto. Mas não é algo que me incomoda. Muita gente acha que eu sou transexual, pergunto também. Às vezes eu digo, eu sei, eu sou o que tu tá vendo. Às vezes eu digo, sei lá, sabe, é uma coisa que pra mim também a maneira que elas me percebem também não me importa muito. Ah, Vou falar que você é um cara lindo, tanto de alma quanto fisicamente, e tem obrigado.
acho que essa última foto, que você ainda não tá com o cabelo grande, a última foto que Aham, você postou no feed com o cabelo curto, você é sim. um alemão completo. Ah, eu Olha também pra já sua nem penso foto, mais esse é nisso, né? Ai, meu alemão. Deus, cansei. É, Gente, mas realmente, 20 tipo, segundos restantes aqui, ó. nossa, Só vou fazer o agradecimento. Dado, muito obrigado. Foi muito, muito bom esse eu nosso papo. Te adorei. agradeço do Pena que é fundo do só uma coração por horinha. ter topado. Só uma horinha, dava Imagina. para fazer mais, né? Agora eu Ó, vou pegar minha beijão para bicicleta você. e voltar pra casa. Como eu falei, estou no trabalho ainda. Passei o dia